Olá, muito bom dia para você, meu amigo produtor rural. Começa agora o Conexão Rural Germipasto, que hoje traz informações sobre questões ambientais, sobre gestão ambiental na propriedade. E a gente vai dar destaque, ao uso correto dos recursos naturais. Você também acompanha no programa de hoje informações sobre as sementes de qualidade da Germipasto, sementes de pastagem e o alto profissionalismo que estão presentes na Fazenda Santa Isabel. Informações da VDTEC Plus, a semeadora que você precisa. Portanto, fique conosco, o Conexão Rural está começando. E nós temos o prazer em receber em nossos estúdios dois convidados. Daniel Diraime já é de casa, é nosso gerente de vendas. Portanto, rapidamente, bom dia, Daniel, para você. Bom dia, Éder, bom dia a todos. Grande satisfação voltar aqui ao Conexão Rural para um tema tão importante. Questão ambiental. E para isso nós recebemos aqui o Rodinei de Arruda Mauro, que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte, ele é biólogo, né, Rodinei? Desculpa. Biólogo. É biólogo e pesquisador da Embrapa Gado de Corte. E o assunto hoje é questão ambiental. Atenção, produtores rurais, esse assunto é fundamental. E quando nós falamos em questão ambiental, a gente depois pode até destacar para os amigos como a VDTEC ela ajuda muito na questão da preservação do meio ambiente. Bom dia para você. Bom dia, Éder, bom dia, Daniel, bom dia a todos nesse sábado bonito. É um prazer estar aqui na Conexão Rural. Bom te receber também, viu? E contar com o seu apoio para a gente falar sobre esse assunto tão importante que permeia a produção agropecuária, tanto o agricultor quanto o pecuarista. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, Daniel, a gente pode também salientar para os amigos que a Germipasto é uma empresa preocupada com essa questão ambiental, né? Éder, a Germipasto sempre, desde dos campos de produção, desde a produção da semente, a Germipasto toma todos os cuidados necessários, né? Tomando cuidado com relação às fontes de água, rios, né? Os ambientes naturais da empresa, controle no uso de insumos, no uso de agrotóxicos, tanto nas fazendas quanto na empresa, o descarte das embalagens, tudo que é necessário que seja feito, a Germipasto toma todos os cuidados para isso e também na hora de fornecer os insumos, né, os produtos para os produtores. Tanto as cultivares, né, busca fomentar também sistemas de produção que visam, né, a integração lavoura-pecuária, que visa diminuir o consumo de insumos, como o caso Estilosantes Campo Grande, é uma prática muito utilizada pelos produtores rurais. E como você citou também a VDTEC, né, uma ferramenta para o produtor rural poder fazer duas operações em uma só, reduzir o consumo de combustível por fazer uma operação só e garantir uma melhor formação de pastagem. Consequentemente, evita escorrimento superficial, evita perda de solo, tudo que pode causar prejuízo diretamente para o produtor e para o meio ambiente. Então, acho que a Germipasto busca, de todas as formas, aliado ao produtor rural de forma coerente, de forma técnica, levar isso para o produtor. Isso é uma responsabilidade que a empresa tem perante ao mercado, perante a sociedade, para levar diferencial aí ao produtor e, junto com ele, construir, né, um futuro, deixar a propriedade melhor do que quando o produtor chegou até ela. Isso é muito importante. Com certeza, né? A preocupação da empresa em produzir sementes de alto padrão, alta qualidade que deem resultados e também a VDTEC Plus, de maneira que o produtor venha reduzindo uma operação, reduzindo a emissão de poluentes, e a gente sabe que da importância do papel do produtor rural na preservação ambiental. A gente pode, Rodney, abordar dois aspectos nessa questão ambiental. Um primeiro, na questão produtiva e na questão gerencial ou gestão da propriedade, claro que focando a produtividade. A outra questão é jurídica mesmo, né? O que o governo cobra do produtor. Para a gente entender essa questão, vamos começar com a gestão ambiental. Qual é a importância de uma boa gestão ambiental numa propriedade? Então, Éder, a gestão ambiental ela é um elemento importantíssimo no gerenciamento de uma propriedade rural. Uma propriedade rural bem administrada, ela tem que levar esse planejamento, né, do uso dos recursos naturais. Então, tem essa questão jurídica que o governo exige bastante do produtor, e a Embrapa ela vem apoiar o produtor nessa questão técnica de como... De ensinar a fazer. De ensinar a fazer, como recuperar áreas, como fazer essa gestão ambiental para que o produtor ele possa gerenciar bem sua propriedade e ter os seus recursos naturais
disponíveis aí para sua produção e para sua produtividade também. Além de estar em conformidade com a legislação, né? Exatamente. E então a outra questão é a parte da própria legislação, né? Que o Código Florestal, ele, apesar de estar sendo discutido novamente agora sobre a continuidade dele ou não, mas já existem regras claras para que o produtor possa seguir. Então, no caso dessa legislação, o produtor ele já tem uma cartilha, uma orientação do que fazer dentro da sua propriedade, porque antes todo mundo dava palpite, né? Muitos órgãos ambientais pensavam simplesmente em multar, né? Então, em vários estados do Brasil, ele tinha mais essa função de multar. Ao invés de educar, punir. Exatamente. Então, hoje não. Hoje o produtor ele tem esse resguardo que é a questão da legislação que é uniforme para todo o Brasil. Com certeza. Daniel, com certeza é melhor educar, né, o produtor, ensinar o produtor a fazer e seguir as recomendações para a questão ambiental, né, Daniel? Sim, Éder, essa sempre foi a grande queda de braço, né, entre o governo, entre as entidades e o produtor. O produtor querendo entender como funcionava ou como poder utilizar a propriedade, os recursos naturais, muitas vezes não tinha condição, como o Rogério falou. Era multado e aí se virava contra aquilo. E nos últimos anos a gente nota isso, né, por parte dos produtores, essa conscientização em utilizar da melhor forma possível para utilizar sempre, para ter sempre, porque já passou por diversos momentos onde houve falta, onde houve escassez de recursos naturais e o produtor sentiu na pele como é complicado chegar a essa situação. Então, é consenso por parte, né, dos produtores buscar esse entendimento com o governo e também dentro da propriedade utilizar da melhor forma, protegendo, reflorestando, mudando. Ele sabe que com certeza vai ter um melhor resultado e vai ter aquele recurso finito. Senão, realmente, o problema é sério. Com certeza. Ô, Roger, até aproveitando o comentário do Daniel, nos últimos anos nós tivemos uma pressão muito grande por produção. Os produtores queriam produzir mais e mais e mais, e para isso precisávamos de áreas. Os produtores passaram a desmatar. Realmente há mesmo impacto ambiental quando o produtor desmata sem haver um controle? Sim, o produtor hoje ele tem o que a gente chama-se de segurança jurídica, né? Quando ele obedece à legislação, a legislação foi pensada exatamente isso, em associar a conservação ambiental juntamente com o desejo do produtor produzir mais. No passado, inclusive o governo, né, brasileiro, ele incentivou muito a utilização, por exemplo, de várzeas, né? E também na Amazônia brasileira, enquanto não houvesse o desmate, o produtor não tinha a posse da terra. Então, o governo federal foi um grande incentivador desse erro, né, por parte do uso do ambiente natural. Mas também, se você me permite, naquela época também não haviam tantas pesquisas como nós temos hoje, provando que era algo negativo, né? Perfeito. E nós costumamos dizer, Éder, que o produtor é o nosso maior aliado na conservação ambiental. Como bem disse o Daniel, ele tem essa questão de utilizar boas práticas agrícolas e pecuárias para administrar bem a sua propriedade. Então, o produtor, ele é que está lá na linha de frente, né? Ele tem essa função de produção, né, para os alimentos, para a população brasileira e para a exportação, e também tem essa cobrança de ele conservar o ambiente. Entendo. Vamos partir de exemplos, né? O produtor desmatou, usou a terra, usou o meio ambiente e agora precisa recuperar esse meio ambiente porque os pesquisadores mostraram que isso é prejudicial para o planeta, né? O que a Embrapa, o que os pesquisadores têm feito na prática para recuperar o que foi perdido? Um dos pontos nevrálgicos, pontos principais, né, da utilização dos recursos naturais foram essas bordas de rios, a gente chama de APP, Área de Preservação Permanente. Então, nós temos as nascentes também, que é uma APP, nós temos topo de morro e também as encostas, que são inclinações acima de 45 graus. Então, essas áreas,
que foram desmatadas antes de 22 de julho de 2008, então muitas delas são consideradas consolidadas. E o produtor, ele, dependendo da utilização hoje dessas áreas, ele pode regulamentar ou recuperar. Então, o produtor, ele não, os produtores que fizeram o cadastro, né, ambiental rural, eles não sofreram, e também não sofrerão as multas e todas essas cobranças que o governo vai fazer em cima. Mas isso quem fez até 2008, né? Exatamente. Depois disso já... Depois de 22 de julho de 2008, grande parte das áreas desmatadas irregularmente terão que ser recuperadas. Ou seja, o que até 2008 então foi desmatado vão permanecer, mas tem que regulamentar junto com o órgão competente. Os órgãos ambientais de cada estado. De cada estado. Ou recuperar a área, é isso? Exatamente. Tá certo. Bom, só uma dúvida, Éder. O que é área irregular desmatada, Rodinho? Por exemplo, é aquilo que você falou. APP, né, próximo às nascentes, próximo aos rios, área de encosta, topo de morro e também área acima do permitido. Por exemplo, aqui no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, 80% da área o produtor pode, desde que ela, né, seja uma área plana, seria isso a área desmatada? Sim. Irregular? Bom, foi muito boa a pergunta, Daniel. A área irregular, por exemplo, eu construí uma casa na beira do rio, né? Então, o rio lá ele tem uma faixa de 30 metros de proteção e essa casa está a 10 metros. Então, se eu provar que aquilo ali não causa um impacto ambiental significativo e provar que aquilo foi construído em 1950, então eu tenho que provar lá para o órgão ambiental que não vai haver problema. E o órgão ambiental vai avaliar esse meu argumento e ele pode falar assim, não tem problema, pode continuar essa construção na beira do rio aí a 10 metros que não haverá problema nenhum impacto ambiental maior na qualidade da água dos rios ou dos córregos, né? Esse é um exemplo. O outro exemplo que o Daniel citou é de matar além do percentual permitido. No centro do Mato Grosso do Sul, 80%, 20% preservação, né? Exato. Quem passou desse limite de 80%? Exatamente. E quando o produtor faz essa declaração do quanto ele utilizou da sua propriedade, ele pode depois negociar com o órgão ambiental competente se ele pode incluir as áreas de APP, por exemplo, na reserva legal. Para compensar. Então, isso é uma grande conversa que o produtor tem que ter com esses órgãos que regulam o meio ambiente em cada estado. Outra dúvida, por exemplo, na propriedade ele tem menos do que os 20%. Ele pode utilizar outra propriedade, como já que ele tem duas? Não. Você deixa 40 na outra e essa menos numa outra, é isso? Essa dúvida é de pelo menos 80%, 90% dos produtores brasileiros. A primeira questão é o seguinte, que antes do Código Florestal, né, atual, era permitido somente a recuperação na mesma bacia. Hoje, a lei, o novo Código Florestal, permite que seja dentro do mesmo bioma. Então, se eu estou no Cerrado, eu posso ter uma compensação no Cerrado de Goiás, do Mato Grosso, de Minas, ou quem tem um problema com a falta de reserva legal na Mata Atlântica, nós temos a região de Bonito também, que tem Mata Atlântica, tem outras regiões onde, Paraná, onde tem faixas de Mata Atlântica, é isso? Exatamente, aí pode fazer essa compensação. Existe uma discussão atual que querem fazer um meio termo, nem que seja na bacia, nem que seja no bioma, mas que seja no mesmo estado. Mas isso é uma discussão para os próximos anos. Entendo. Bom. E outra dúvida, Éder, mais uma. Produtor que utiliza, imagina um produtor que tem a integração lavoura-pecuária-floresta. Se ele tiver um maciço lá, se ele tiver eucalipto, esse eucalipto entra como reserva, ele pode explorar a madeira, ele pode explorar, por exemplo, seringueira e colocar isso como reserva, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, enfim, qualquer. É interessante a pergunta, porque é o seguinte,
Quando é espécies exóticas, que é o caso do eucalipto, a legislação ela não permite que seja utilizado essa área de eucalipto como uma reserva legal, porque a reserva legal seria para espécies nativas. Mas existe uma flexibilização na legislação que você pode, por exemplo, plantar dendê na área de reserva legal e também você pode plantar algumas espécies de plantas exóticas como eucalipto. E isso dentro de um plano de manejo, você tem que registrar antes. Então você registrou antes, aí você pode manejar essa madeira daqui a 7, 10, 12 anos. E aí tudo dentro da legislação. Existe um caso muito interessante no Paraná, onde o rapaz da melhor das intenções, ele fez um reflorestamento com araucária. E a araucária é uma árvore nativa, e ele não registrou antes, que era para fazer manejo da madeira. E hoje foi incorporado como Mata Atlântica, então... Porque é proibido no Paraná a derrubada ou desmate de araucária por estar em preservação, né? Exatamente. Já está em extinção. Então, procurar os órgãos... Antes de pensar nisso, seria interessante consultar. Existe um outro caso também com a aroeira, né? O produtor plantou aroeira pensando em fazer o comércio e depois foi proibido. Bom, eu quero pedir licença para vocês dois, é um assunto bastante interessante, a gente vai voltar a falar sobre essa questão ambiental, tem muita coisa para falar, é um assunto hoje muito técnico, né? Mas é tão importante para o produtor rural. Mas agora a gente vai falar com o Guilherme Beretta, que vai falar também de uma máquina que ajuda na preservação ambiental. Eu estou falando da VDTEC Plus, viu? A VDTEC é fantástica porque com ela você reduz uma operação. Não é, Guilherme? Bom dia para você. É isso mesmo, Éder Campos, a VDTEC reduz uma operação e isso traduz em economia para você, produtor rural. Economia de pelo menos R$50 por hectare. Então você entrou em contato com a Germipasto, adquiriu a sua VDTEC, você está economizando aí pelo menos R$50 por hectare. E uma conta que a gente prova para você que essa máquina possui um grande custo-benefício é que em torno de 180 hectares feito na vida útil da VDTEC, ela já se pagou com toda tranquilidade. Olha só que grande economia que essa máquina proporciona para você. Outro detalhe importante dessa máquina, a gente gosta de frisar porque realmente é a peça que deu patente para a VDTEC, que são os vibrodosadores. São pequenas placas de ferros onde existe todo o controle de regulagem dessa máquina, controle de quantidade de quilos por hectare, a largura de trabalho e também a espécie forrageira. Esses vibrodosadores, nós temos aí mais de 1000 combinações, cada espécie possui um que vai fazer o plantio aí na sua propriedade com toda segurança. Detalhe importante também é justamente a quantidade de quilos por hectare e a homogeneidade. Então, uma vez dimensionada essa quantidade de quilos por hectare, a VDTEC vai fazer o lanço dessa semente, né, nessa regulagem e grande importância, ela também é bastante homogênea. Então, o que ela joga para o lado direito, ela joga exatamente para o lado esquerdo e isso garante uma boa formação, garante um estande de planta que se reverte em oferta de forragem, consequentemente maior carga animal e mais dinheiro aí para o seu bolso. Sem dúvida nenhuma, a VDTEC possui vários atributos para que você adquira ela agora mesmo, ligando para a nossa central de vendas, a equipe Nota 10 já está a postos para estar atendendo da melhor forma possível. Por isso, meus amigos, vocês devem pegar o telefone e entrar em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação local aqui do estado do Mato Grosso do Sul, onde está sediado a Germipasto. E um segundo número, esse gratuito para todo o Brasil, 0800 647 0050. Você pode fazer contato através do nosso endereço eletrônico germipasto.com.br. Inclusive lá existe um mapa do Brasil. Você pode clicar aí no mapinha do seu estado, encontrar um representante próximo a você e aí sim ele vai fazer toda a instrução que você precisa para estar aí manuseando a sua VDTEC Plus. Também presente nas redes sociais, facebook.com/germipasto e lá no YouTube, você já sabe, o canal de vídeos da internet, você encontra vários vídeos relacionados ao assunto VDTEC Plus. Grande abraço a todos e até a próxima.
Obrigado, Guilherme Beretta. Daqui a pouquinho você volta com mais informações do nosso balcão de vendas. Olha, e você fique atento, hein? Pega o telefone, liga agora e aproveite as condições especiais apresentadas aqui no programa Conexão Rural. VDTEC Plus, a semeadora que você precisa. E agora vamos viajar pelo Brasil, hein? O uso adequado de águas, as sementes de pastagens de qualidade e o alto profissionalismo estão presentes na Fazenda Santa Isabel, localizada no norte de Minas Gerais. Alô, Minas Gerais, acompanhe aí. Olá, amigo produtor. Eu sou o Eric Gandhi, da Fazenda Santa Isabel, de Leiteiro Ana, onde eu e meu pai, José Patrício da Silveira Neto, desenvolvemos um trabalho de seleção com o gileiteiro há mais de 6 anos, onde estamos aí com a parceria da Germipasto, já com outros trabalhos há mais de 15 anos, e agora fazendo desenvolvimento desse trabalho totalmente a pasto, produzindo gira a pasto e principalmente leite a pasto. Aqui nós temos 12 hectares de tífito irrigado, mais 56 hectares de braquiária consociada com estilosantes, onde nós fazemos um manejo de alta lotação, em média de 8 A por hectare por ano na área irrigada, e utilizando a área de sequeiro com os pastos fornecidos pela Germipasto, onde nós fazemos a válvula de escape da área irrigada, consociado com estilosante. O pasto aqui na nossa fazenda, por ser uma fazenda de pequeno porte, ele é tratado como uma cultura como outra qualquer. Então, logo na formação, ele recebe toda a adubação necessária para uma boa produtividade, principalmente a adubação fosfatada, que é o limitante dos nossos solos, principalmente corrigido com corretores de acidez. Aqui nós utilizamos o calcário. Em algumas áreas foi usado o calcítico, outro dolomítico. O próximo passo é um bom manejo de pastagem, obedecendo a altura de entrada e a altura de saída, para que o pasto ele se mantenha perene. Uma semente de boa qualidade ela é fundamental no plantio. Se você usa uma semente de má qualidade, você vai acabar gastando 2 vezes por ter que estar reformando aquele pasto. E se não tem um bom stand de plantas, as invasoras vão entrar. De qualquer maneira, é necessário que você forme bem aquele pasto logo no início. Uma máquina bem regulada para estar fazendo uma distribuição uniforme de semente, bem distribuído. E para isso a gente sempre conta com a orientação do Kleber, aqui conosco, já está conosco há mais de 15 anos. Nos ajudando nessa área de formação de pastagem, escolhendo uma semente ideal, uma forrageira ideal para a região, cultivar de acordo com o nosso clima, o nosso tipo de solo. Eu acredito muito em qualquer produção pecuária a pasto, seja bovinocultura, equidiocultura e ovinocultura. Os menores custos nós conseguimos a pasto. E uma produtividade que realmente compensa você continuar em pastagem. O pasto já foi consolidado em vários países do mundo e o Brasil já se mostrou como um país de melhor condição para produzir a pasto. Então não tem por que nós tentarmos retroceder, dar um tiro no pé tentando produzir em confinamento. Hoje nós conseguimos produzir pasto de qualidade, somente fazendo uma adubação bem feita de manutenção e fazendo uma boa formação e manejando bem a altura. O nosso tífito já tem produzido mais de 20% de proteína, quase que uma ração concentrada. Conseguimos eliminar totalmente a fonte proteica da ração, tiramos farelo de soja, ureia, e no pasto de sequeiro nós conseguimos trabalhar muito bem com o consociado. Usamos um pouco de proteinado na seca, mas com níveis bem menores do que tem se usado nas pastagens normalmente plantadas na região.
Aqui o pasto, ele produz cerca de 3 a 4 vezes mais do que uma área de silagem. E apesar de você adensar os animais dentro de um confinamento, tem que entrar na conta também a área que você precisa produzir alimento para essa mesma quantidade de animal. Então, além de eu estar produzindo mais numa mesma área, eu consigo diluir os meus custos. Então, eu consigo manter uma lotação maior com um custo bem mais baixo do que seria se eu estivesse produzindo em confinamento. Ou seja, eu tenho um custo mais baixo, produzindo mais, ou a quantidade de produção por animal sendo a mesma, eu consigo fazer mesmo a pasta. Gostaria de frisar a importância da raça de leiteiro para o sistema pasta. O de leiteiro, como vocês podem reparar nesse animal, a Quimera Ellen, ele é um animal pequeno, de bons aprumos. Isso permite que ele possa se manter por longo tempo em pé, possa locomover na pastagem, sem demandar muita energia. Além de sua representatividade como um animal dentro do sistema é menor, ou seja, você consegue colocar muitos animais por área, pelo fato dele ocupar menos espaço, dele comer menos, e o fato dele ser mais eficiente em converter matéria seca de pasto em quilo de leite. Então, essa questão do leiteiro para o sistema pasto, além da docilidade que é indiscutível na raça. São animais muito dóceis, aceita perfeitamente produzir leite com ordenha mecânica, além de nem precisar de usar peia. Essa vaca aqui, se quiser filmar aqui, eu tiro leite dela aqui mesmo, no pasto. Olha pra você ver o tanto que é dócil. Ó, no pasto. A nossa cultura é o pasto. Muito bem, está então a Fazenda Santa Isabel, lá no norte de Minas, que é um exemplo de produtividade e uso da tecnologia. Bom, a gente sabe, Rodney e Daniel, que o mundo foi criado numa harmonia, né? Terra, ar, água, animais, plantas e o ser humano foi colocado aqui para tomar conta desse universo, né? Claro que a gente tem que comer, tem que produzir, mas o produtor rural tem uma responsabilidade na preservação. Nós podemos falar nesse bloco agora, Rodney, sobre o uso correto da água, como que o produtor pode ser um corresponsável pela preservação ambiental, focando água, já que o produtor precisa da água tanto para a irrigação das plantações quanto os animais. Perfeito. Éder, seguinte, final do ano passado eu estive num congresso internacional no Panamá e é a mesma preocupação, que é o problema da seca, que afeta bastante a produtividade pecuária e leiteira. Então, está seco lá, um período seco terrível. Aqui no Brasil nós também estamos passando por isso, então isso faz parte do que nós chamamos de mudanças climáticas globais, por influência da emissão de gases de efeito estufa. E nós, na Embrapa, nós nos preocupamos muito com essa questão, principalmente quando é a conservação da água. Nós desenvolvemos técnicas de recuperação de nascentes, recuperação de matas ciliares, né? Nascente, matas ciliares são áreas de preservação permanente. Então, o produtor ele tem que se preocupar com isso, porque a água é um recurso finito, né? A gente acha que é infinito, mas não, ele é finito. Dentro de uma propriedade, se uma nascente desaparece, ela vai acabar brotando na fazenda vizinha. Então, a técnica nossa ajuda a recompor essa mata em volta dessas lagoas, né? Nascentes e também córregos e rios. E o produtor, ele pode utilizar dessa nossa técnica, que é bastante econômica, né? A mais barata dela é você fazer simplesmente o cercamento dessas áreas, evitando que o gado tenha acesso livre, né, aos cursos de água.
e você direcionar essa água para o meio da pastagem. Uma coisa interessante que o produtor faz, muitos já fazem, e que o Daniel mencionou agora há pouco, é a questão das curvas de nível. Tem tudo a ver com a água, porque ela freia a velocidade da água, aumenta a infiltração no solo, né? Uma boa formação de uma pastagem, ela ajuda em muito essa infiltração, que infiltra vai alimentar os aquíferos e vai alimentar as nascentes da propriedade. Então, por isso é interessante reforçar esse aspecto para o produtor, que ele é um grande colaborador para a água que ele utiliza na sua propriedade e também a água que a cidade consome, né? Nós estamos em Campo Grande, né, aqui em Mato Grosso do Sul. Nós temos um exemplo da área de preservação do Guariroba. 45% da água que Campo Grande consome vem dessa área de proteção ambiental. E hoje nós temos bastante iniciativas, como promovido pela Agência Nacional de Água, pela Prefeitura, que é apoio aos produtores a fazer essas curvas de nível, preservar a nascente, para que evitar o assoreamento, né? Evitar o assoreamento e a cidade ter uma água de qualidade. Bom, para quem não sabe, já que a gente fala para o Brasil todo, a cidade de Campo Grande é abastecida por um córrego chamado Guariroba, que está a cerca de 30 quilômetros aqui da cidade, né? E em volta desse córrego nós temos várias fazendas. Inclusive foi feito um projeto aqui, juntamente com os produtores rurais e com alguns órgãos, para preservar essa nascente ou esse córrego, porque ele abastece a cidade. Imagine se a cidade tiver um colapso com a falta d'água, né? Ou seja, para ver a importância do produtor nesse processo da preservação e uso da água, não é, Daniel? Sim, como nós vimos em São Paulo recente, né? 1 ano, 2 anos atrás, as lagoas secando, não chovia, essa questão climática, né? Tem ano que chove mais, ano que chove menos, como o Rodney falou. Estamos passando por um período, novembro, dezembro de 2015, a chuva intensa, região sul do estado, algumas regiões perderam soja por conta de excesso de água. E agora, 40 dias aí sem chuva, choveu recentemente, mas ainda um estresse hídrico muito grande para as culturas, milho, safrinha perdendo, pastagem perdendo, campos de produção de semente forrageira perdendo e bastante. E aí o produtor, ele é corresponsável, se não o principal. E como o Rodney falou, além das curvas de nível, uma boa pastagem, ela é uma esponja, serve como... Ela protege, a chuva cai, bate na folha, a pastagem não deixa a água correr, então ela infiltra. Então, por isso a importância da boa cobertura da área. Então, uma pastagem bem formada, ela é sim um captador de água e vai permanecer. Da mesma maneira que o agricultor faz o plantio direto. Faz a cobertura de solo visando o mesmo benefício. Além de perder menos por evaporação, ele faz captar água, não deixar a água correr e infiltrar. Isso melhorou demais, tanto na pecuária de corte, a conscientização, quanto na agricultura, o consumo, né, a preservação das águas. Na verdade, a gente sabe que o uso da água na agricultura, na pecuária, principalmente a de leite, como disse o Rodney, é fundamental. E nós temos imagens aqui que a gente pode ilustrar a importância da água, não só na produção de pastagem, porque esses pivôs aqui mostram a irrigação em pastagens, mas também na produção de grãos, né, Rodney? Exatamente. Aqui está uma preocupação muito grande por parte do poder público, né? O poder público ele fica muito preocupado nessa questão do uso da água por causa das secas severas que nós tivemos. Então, o produtor ele tem que estar atento a essa questão quando for utilizar um pivô central, uma irrigação, pedir outorga do uso da água, né? Então, a Agência Nacional de Águas é quem recebe esses pedidos, ou então o órgão ambiental do seu estado. Isso quer dizer que o produtor não pode resolver de uma hora para outra por conta própria usar a água que está no subsolo, é isso? Perfeito. Como os pivôs. Ele Exato, tem que pedir autorização. Tem que pedir autorização, porque, segundo a nossa legislação, tudo que está abaixo do solo, né, a água e os minerais pertencem ao governo, à nação, né? Então, o produtor ele tem que pedir essa autorização para evitar problemas depois com as fiscalizações, né, por parte dos órgãos ambientais. Com certeza. Bom, mas mais do que uma questão jurídica ou obrigatória, o produtor tem que ter a consciência de que ele, né, faz parte desse processo de preservação. E aí a pergunta, por que o governo quer controlar isso? É porque o governo ele tem uma ideia do quanto chove e quanto que tem de água nas bacias. Então, para você ter uma ideia do quanto está sendo retirado de cada córrego, rio, para que não falte para outros também. Claro. Bom, e lembrando o que você disse agora há pouco, né? O recurso hídrico é finito, Daniel. Exatamente, Éder. Essa é uma preocupação que todos nós, né? Na hora de tomar banho, na hora de escovar os dentes, na hora de lavar a mão, tem que tomar cuidado. E o produtor, claro,
ele faz isso, né, no dia a dia também por conta desse consumo, por conta de proteger uma nascente, proteger o rio. A gente, várias regiões onde a gente vê aí vossoroca, muitas vezes a gente nota que isso, a tendência é de retroceder, diminuir, tanto por conta das cobranças do governo, mas por parte da consciência mesmo, como você falou, Éder, o produtor ele vem sim mudando e com certeza... O conceito, né? Bastante. Agora, muitas vezes, vocês vão concordar com isso, o produtor não sabe como fazer. Que técnica utilizar para preservar uma nascente, que técnica utilizar para preservar uma beira de rio e de córrego. E outra coisa, a questão custo. Quanto custa isso para o produtor, Rodney? Exatamente. Quais são as técnicas disponíveis? Quanto custa isso ou técnicas baratas para recuperação? Nós temos isso hoje no Brasil? Temos, e nós testamos 3 técnicas, né, na Embrapa. A primeira, ela é o cercamento, né, simplesmente o cercamento. As sementes que já estão naquele solo vão brotar e vão recuperar. Cercamento da nascente. Ou também da mata ciliar Ou também. Seja, evitar que o animal chegue numa nascente. Exatamente. Então, isso é uma técnica. Outra, associada a essa, seria o plantio de mudas. Então, eu vou plantar algumas árvores nativas para que acelere o processo de recuperação. Então, isso aí já ajuda bastante também. Qual é o papel da árvore nessa recuperação? Então, a árvore, ela exerce esse papel, principalmente as frutíferas, né, de atrair aves. Então, as aves são parceiras também nisso, elas trazem semente, vão se alimentar dos frutos. Exato, defeca e nasce, germina e assim. recupera muito mais rápido. Não tem árvore, não tem muda, então você pode usar puleiros. Então, as árvores, elas usam esses puleiros. Para preservar, isso você fala em beira de córregos. Beira de córrego. O assoreamento, exatamente, de córregos e nascentes. E nós temos vários exemplos aqui no Mato Grosso do Sul, como o Rio Taquari, por exemplo, né? Isso ali é um caso bastante sério, onde é uma área bastante arenosa, né? E ela teve um problema muito grande nos anos de 1970, 1980 com esse assoreamento. E hoje, utilizando várias técnicas mecânicas também, que é a construção de diques, represas e a questão de curvas de nível, isso já atenuou bastante esse processo. Uma outra técnica é a utilização a gente chama de topsoil, né? Que é aquela camada superficial do solo. Então eu tenho uma área degradada e eu quero recuperá-la rapidamente, em 2 anos, 3 anos. Você pode recolher parte da superfície do solo da sua propriedade e transplantar para essas outras áreas. Transponho para uma outra, da minha propriedade para uma outra área. Né? Em formar uma camada de 20 centímetros até 40 centímetros é o suficiente para recuperar muito rapidamente essa área. Então são três maneiras, né, Daniel? Cercando as nascentes, utilizando mudas, plantando mudas nativas para poder preservar as beiradas de rios e encostas, né, e morros também, como você já disse no começo do programa. E esse uso, essa técnica que é um pouco mais complicada. Transplante, que é um pouco mais cara, um pouco mais custosa, porém ela dá um resultado muito mais rápido. Uma outra questão também é que nós estamos aqui trabalhando com germipasto, a utilização de sementes leguminosas. Ajudam muito também na recuperação de áreas degradadas. Nós temos os estilosantes, que já foi falado em vários programas aqui, ele aporta de 60 a 100 quilos de nitrogênio por hectare, né? Então é um aporte muito grande de nitrogênio e o produtor economiza, não precisa nem adubar a área onde vai ser recuperado. Fazer uma adubação nitrogenada. Nitrogenada, exatamente. O estilosantes faz o serviço naturalmente, né? Aí, parceiro dos estilosantes, nós temos os outras leguminosas, leucena, né? Calopogônio. É uma imagem aqui do estilosantes Campo Grande, né? Perfeito. E ele... de pedregulho, né? Exatamente. E ele vai muito bem nessas áreas degradadas e aportando matéria orgânica também e ajudando na recuperação mais rápida. Bom, jeito tem, é isso? Jeito tem. Jeito tem. Tem que ter disposição para fazer. Exatamente. Apoio técnico é fundamental, né, Daniel? Éder, até comentei anteriormente com o Rodney que eu não imaginava que a Embrapa, aqui em Campo Grande,
tivesse essa linha de pesquisa. Um departamento Exatamente, para pesquisar. Éder, isso é muito... Porque muitas Essa questão de vezes recuperação. é aquilo que você comentou também, né? Muitas vezes o produtor fica à mercê da lei ou fica órfão, não sabe onde recorrer. Eu não vou falar que eu tenho problema, que senão eu vou ser multado. Hoje não, acho que hoje é como o Rodney falou, o produtor saber que tem e saber onde buscar, como, né, você citou. Então, a Embrapa Gado de Corte aqui em Campo Grande tem as linhas de pesquisa, tem como orientar o produtor e pelo que você falou, de custo, às vezes custo muito baixo realmente, e a melhora que o produtor vai proporcionar na propriedade é muito significativa e rápida. Uma área cercada aí, coisa de 3, 4 anos, a mudança é muito grande, né? Muito diferente. Então aqui nós temos algumas imagens das áreas onde nós trabalhamos, né? Isso aqui parece que é um pisoteamento de gado aqui, ou não? Esse aqui é uma área que estava sendo utilizada. Estava sendo utilizada. O gado beber água, é isso? O gado bebe exatamente. Água. E pisoteou até aqui essa região. O que acontece quando o gado desce e vai pisoteando? O que acontece com a água? Pois é, o problema, nós sabemos que a questão, esse aspecto verde é através de fezes do animal. A urina e as fezes, ela eutrofiza, ela fornece muito nitrogênio e começam a aparecer muitas algas, e tornando a água imprópria, né, para o gado. Então, ao invés de deixar o gado chegar até esses açudes e lagoas, seria melhor que o gado bebesse dentro da área do pasto, com um bebedouro. Inverter o processo, então. Exatamente. Ao invés do gado descer até a água, ao invés do gado ir à água vai até o gado, é isso? Exatamente. Utilizando a mesma água. De que maneira? Faz aqui uma captação de água, leva para o pasto, é isso? Coloca as pilhetas, né? Exatamente, e assim você tem uma oferta de uma melhor qualidade de água. Você pode monitorar os bebedouros, né? Evitando que o gado venha beber uma água contaminada. Você resolve dois problemas, Éder. A questão ambiental e produtiva, né, e a qualidade, né, da água para os animais também é fundamental para aumentar a produtividade. Legal, olha, o assunto está muito gostoso hoje, é bem interessante o assunto, a gente está aprendendo muito com o Rodney, que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte, é biólogo, o Daniel também sempre contribuindo com a gente, com as suas perguntas e informações. Mas agora nós vamos ver um vídeo, Daniel e Rodney, sobre produtores rurais da região de Barreiras, lá na Bahia, viu? Bahia, que é um estado que vem mostrando grande potencial produtivo de grãos, principalmente a região de Barreiras, na Bahia. E lá naquela região, olha, vocês podem contar, vocês da Bahia, e atenção em quem é de Barreiras, vocês podem contar com a gente aí, com a Germipasto, a equipe da Staff Agronegócio é representante da Germipasto, viu? É a Germipasto ao seu alcance. Olá, amigo produtor. Meu nome é Emerson Rodrigues, sou sócio proprietário da Staff Agronegócio e venho te convidar a conhecer a nossa loja aqui, a Rua Abílio Farias, no centro de Barreiras, e falar que estamos à disposição para todo o oeste da Bahia, através da Germipasto, com prestação de serviço. Se ligar no 3612-8026, vamos marcar uma visita, iremos até o local, estamos prontos para servi-lo. Estamos aí há mais de um ano com a Germipasto, uma empresa que vem dando resultado, vem crescendo bastante no oeste da Bahia. Eu que já trabalho na área de sementes há mais de 30 anos, obtive um dos maiores resultados em todos os tempos através da Germipasto. E gostaria de passar essa minha experiência através de semente com vocês, bater um papo, falar da Germipasto, falar de negócios e de pastagem, que é o que interessa no momento. Estamos à disposição, só ligar, procurar um dos sócios também no 3612-8026, falar com o Emerson, ou o Emerson Xará também, estamos à disposição, é só ligar e iremos atendê-lo. E agora vamos para o nosso balcão de vendas mais uma vez com o Guilherme Beretta, que traz informações da VDTech Plus e também do nosso menu de opções de cultivares, viu? São vários cultivares à sua disposição. Guilherme. Segurança, qualidade e garantia de uma boa formação você garante exatamente aqui na Germipasto. Eu digo isso porque em torno de 90% do que é comercializado e destino final das sementes da Germipasto
é produzido em campo de produção própria. E existe um ditado que fala que semente de boa qualidade se faz no campo de produção. A Germipasto segue à risca esse ditado, fazendo com que você seja o grande agraciado quando você adquire os nossos produtos. Eu lembro também que a Germipasto possui uma UBS completa, onde é feito todo o beneficiamento das sementes, em Camapuã, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, e também um laboratório equipadíssimo, é o laboratório que é o grande coração da empresa, é de lá que sai todo o posicionamento das análises, de cada lote que vai chegando na empresa, é coletada uma amostra, essa amostra é enviada para o laboratório, onde é feito toda a análise de germinação, a pureza, enfim, todas as características que esse lote precisa, para que realmente você seja o produtor que vai ter sucesso aí na implantação das suas sementes. Lembro também que nós produzimos pelo menos aí 17 cultivares, todas as braquiárias, né? Braquiarão, Piatã, Rusiziense, MG4, Charaés, Umidícola, Dictioneira, Paiaguás, que é uma das grandes promessas para o futuro, os pânicos de um modo geral, você que vai trabalhar com pecuária um pouco mais intensiva, né? Por exemplo, com uma engorda final dos seus bovinos, nós temos os pânicos, Tanzânia, Mombaça, Aruana, Maasai, o pânico Zuri e também o pânico Tamani. E leguminosas como estilosantes Campo Grande e também a crotalária. Além dessas 17 cultivares, nós oferecemos para vocês também algumas apresentações. Sementes convencionais, você que ainda não possui a sua VDTEC, você pode estar trabalhando com sementes que têm um pouquinho mais de vazão, sementes convencionais com 50 de valor cultural para as braquiárias e 35 para os pânicos. Sementes incrustadas que você já conhece, um material inédito da Germipasto, lançado aí há 18 anos atrás e está no mercado até hoje, mostrando aí tamanha aceitação por parte do produtor rural. E a grande tendência de mercado, sementes com 80 de valor cultural, sementes de alta pureza, onde o produtor vai trabalhar com pequenas quantidades. Esse é o material ideal para trabalhar com a VDTEC Plus. Por isso, meu amigo, você tem toda a comodidade de você estar adquirindo, escolhendo qual a semente que você vai utilizar aí na sua propriedade. A equipe Nota 10 está de plantão esperando a sua ligação para que você se torne também mais um cliente satisfeito da empresa. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação para você que estiver aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e um segundo número, esse sim gratuito para todo o Brasil, e chama atenção para você que está no Nordeste brasileiro, as chuvas vêm ocorrendo, esse é o momento certo de você fazer o plantio, basta entrar em contato 0800 647 0050. Nós temos o nosso endereço eletrônico germipasto.com.br, inclusive se você tiver alguma dúvida, você pode fazer através do nosso site e também nas redes sociais, facebook.com/germipasto e lá no YouTube, né, o canal de vídeos da internet, você encontra várias informações sobre o tema plantio e reforma da sua pastagem. Obrigado, Guilherme Beretta, grande abraço para você. Hoje as participações do Guilherme serão menores, né? 2 participações no programa de hoje, ele volta a semana que vem, mas você pode continuar ligando, viu? Pega o telefone 0800 647 0050 ou 67 3389 6700. Lembrando que a Germipasto também está nas redes sociais, Facebook, YouTube e também no Instagram, viu? E o nosso site na Rede Mundial de Computadores, www.germipasto.com.br. Olha, atenção! Vou falar de um assunto agora muito importante nessa questão ambiental, que é o cadastro ambiental rural. Muitos produtores têm dúvidas com essa questão, não é, Daniel? Sim, é o CAR, né? O famoso CAR. Então, para que serve, o que funciona, quais os benefícios, né? O que o produtor vai ter de fato com o CAR? Eu acho que é um momento oportuno aqui aproveitar. Tirar as dúvidas, né? Exatamente, Éder. Isso é muito importante. Ainda bem que nós temos o Rodney para ajudar a gente nessa questão. Bom, Rodney, o que é o CAR? Para que serve o CAR? Qual é o objetivo do CAR? O cadastro ambiental rural é como se fosse um raio-x, né? Uma radiografia de uma propriedade. E ele é fundamental para exatamente o planejamento estratégico do governo federal quanto a plano de safra e toda essa questão de recursos para o produtor rural. Tá certo. Bom, ele está ligado também a questões como, por exemplo, financiamento. O produtor rural tem que ter essas informações para captar recursos, não? Então o CAR hoje praticamente divide entre quem tem e quem não tem, né? O CAR ele é utilizado como uma carta de apresentação. Fala assim, eu quero um financiamento do Banco do Brasil
para a minha produção. Ah, o senhor fez o CAR? Não, então não tem Quer dizer, financiamento. pode ser limitante, então, para quem Então, não tem, para pegar um financiamento no banco, é isso? Então, esse é um dos fatores que influencia diretamente no produtor rural. Então, tem toda essa questão de financiamento, tem toda essa questão também de multas. O produtor que... Multas, se não obedecer o quê? Prazo se ele de fez o regulamentação? CAR, Aham. ele está quite com o governo, mesmo que tenha problemas ambientais na sua propriedade, ele vai resolver isso durante 20 anos, Tá certo. em negociação com o órgão ambiental. Agora, se ele não fez o CAR, o que vai acontecer? Ele está sujeito a Penalidades. receber multas por parte do governo. Entendo. Esse é um outro aspecto bastante preocupante, né? Daniel, tem dúvidas quanto ao CAR? Como é esse processo? É o produtor mesmo quem faz? Ele precisa contratar um prestador de serviço? custo isso? Tem custo? Como é o operacional disso? Então, o CAR, ele já completou 2 anos, né? E ele é de graça. Então, foram Do distribuídos... produtor para o governo ele é gratuito, para fazer o cadastro com o governo, é isso? Exato. Mas esse levantamento, quem faz? Então, o governo distribuiu o modelo, né, de como fazer em pendrive para todos os sindicatos rurais do Brasil, para os governos Associações de estaduais, produtores. associações e tudo mais. Agora, quem tem habilidade de ter acesso à internet, né, fez sem problema. Então, fizeram o CAR sem problema e sem muita ajuda. Agora, as pessoas que não dominam esse aspecto, né, internet, com essa questão mais de informática, eles já Tem que tiveram contratar alguém problema. para fazer, isso? Contratar alguém, né, e varia muito o custo, né, dependendo da complexidade da propriedade. Esse custo não é do governo, é do prestador de serviço que vai ajudar o produtor a fazer esse levantamento da área e informar ao governo. E informar o governo e registrar a propriedade, né? E nós temos no Brasil uma estimativa de 5,6 milhões de propriedades, né? Então tem bastante trabalho. Então esperamos que todos possam, né, fazê-lo. Como você comentou que veio o pendrive, então é bem simples fazer o cadastro, o registro. É simples, mas para quem não tem habilidade é melhor... Então o produtor pode, de repente, consultar um profissional. Essas informações, se forem erradas, por exemplo, se colocou lá no CAR uma informação errada, tem como fazer uma retificação depois, não? Exatamente, como um imposto de renda, uma retificação. Fala assim, aqui eu coloquei minha reserva, mas ficou faltando essa outra parte. Então, é uma simples correção, né? Agora, o que não pode é mentir, né? Fala assim, minha área não tem APP, não tem área de preservação permanente. E se for constatado na imagem satélite que tem área de preservação permanente, aí existe essa conversa, né, com o órgão fiscalizador para ver se aquilo ali foi um erro proposital ou se foi um erro. Um erro. Isso quer dizer, então, que existe um monitoramento por parte do governo que é feito via satélite, é isso? Caso o satélite verifique que há alguma irregularidade, um técnico ou um profissional do governo vai até o local para poder fazer maiores levantamentos, é isso? Exatamente. Então, nesse estudo, né, com imagens satélites, nós temos o GeoMS, que foi o programa da Embrapa Gado de Corte. Foi um projeto, né, em parceria com 3 Embrapas, né? Uma de Campinas, a Gado de Corte e também a Embrapa Pantanal, onde foram realizados estudos sobre imagens de satélite. Como essa aqui, por exemplo. Como essa aqui, por exemplo, né? E foi fornecido ao governo do estado todas essas informações. Então, hoje, vários estados têm o seu próprio CAR, né? Mas quem iniciou o CAR foi o estado da Bahia, né, com um sistema próprio, e o Mato Grosso do Sul também. No estado do Mato Grosso do Sul, ele tem 2 módulos. Um é o SISLA, que é o Sistema de Licenciamento Ambiental, e o SERIEMA. Bastante bonito o nome. Mas, na verdade, é o CAR, né? Então, se você entrar no CAR do MS, você vai lá acessar o SERIEMA e preencher adequadamente
essas informações. Bom, é necessário e obrigatório o cadastramento ambiental rural, certo? Definitivamente. O produtor tem que estar atento a essa questão. A gente teve aí vários históricos, né, do CAR desde que foi criado, prorrogações e vários assuntos aí ainda talvez não foram resolvidos. Mas será de maneira obrigatória em breve, ou seja, talvez nos próximos anos aí o produtor rural vai ter que ter o seu CAR. Obrigatoriamente, 100%. É como ter uma carteira de identidade. Tá certo, não anda na rua sem ela. Isso aí. Né, Daniel? Alguma dúvida mais, Daniel? Então, aproveitando a presença do Rodney, Éder, existe alguma legislação, o que há específico para o Pantanal? Já que nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul, boa parte do nosso território é Pantanal, o que há de específico ou exclusivo para o Pantanal? Deixa eu aproveitar, Rodney, a pergunta do Daniel. Nós temos muitas dúvidas que os produtores muitas vezes nos perguntam e a gente tenta repassar para vocês que são pesquisadores. Se tem diferença entre APPs e a reserva legal? Perfeito. Bom, respondendo aqui ao Daniel, o Pantanal ele é considerado patrimônio da humanidade. Então, tem uma legislação do Código Florestal especificamente para o Pantanal. Os pantaneiros têm que estudar especificamente e tem alguns detalhes quanto à utilização da terra, né? Assim, de modo geral? De modo geral, elas são mais restritivas, né, para conservar o Pantanal. Tá. Então, o produtor ele tem que estar atento a essa questão. No que se refere a APP são áreas de preservação permanente, né? Mata ciliar, nascentes, encostas de morros, topo de morro. E a reserva legal é a reserva que o produtor tem que ter na sua propriedade. No Cerrado é 20%, né? Mata Atlântica também. E na Amazônia, alguns lugares são 30%, outros lugares 50%. Bom, a reserva legal, quando ela for, você tiver muita APP dentro da propriedade, então você pode somar parte dessa área de preservação permanente junto com a reserva legal. E se não torna inviável a produção. Então, com isso, ganha os dois lados, tanto a parte ambiental quanto a parte de produção. Produtivo. Muito bem, olha, foi bom o bate-papo com o Rodney de Arruda, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, e eu quero encerrar o programa. Antes de encerrar, eu quero aproveitar o que o Daniel disse, né? É um assunto que nós não sabíamos que a Embrapa também domina e fala sobre esse assunto. Eu acho que o importante é nós até mesmo convidarmos os produtores rurais para que, caso haja alguma dúvida sobre essa questão ambiental, buscar órgãos competentes sobre a questão. E aí fica a Embrapa à disposição do produtor. Posso convidar o produtor para ir até a Embrapa? Com certeza. E pode enviar as perguntas que nós vamos responder. Você tem um e-mail para que o produtor possa enviar para você um e-mail? Perfeitamente. O e-mail da Embrapa é Rodinei. Com Y no final? Com Y no final, .mauro@embrapa.br. Legal. A gente vai colocar no vidro, Rodinei com Y no final, .mauro@embrapa.br. É o e-mail para que você tire dúvidas sobre questões ambientais, tá certo? Bom, Daniel. Isso, Éder. Eu acho que é muito importante o produtor buscar essas informações, como a gente falou no início do programa, né? Muitas vezes o produtor não sabe o que fazer, onde buscar, onde encontrar as informações, quem que pode realmente jogar no mesmo time, né, Rony? E aí hoje, para mim, foi uma surpresa, assim, saber que a Embrapa está tão avançado nisso aqui em Campo Grande. E olha que a gente está lá todo dia na Embrapa, né, Daniel? Exatamente. Então, acho que é muito bacana esse diálogo, né? Do produtor com a instituição de pesquisa, ver o que está sendo feito e levar para dentro da propriedade, que com certeza, como você falou, as maneiras do produtor resolver o problema é muito prático, objetivo, de custo barato, que dá para colocar dentro da propriedade e fazer funcionar, isso que é o mais importante. Trabalhar a quatro mãos, né? Se sozinho a gente vai mais rápido, junto a gente vai mais longe, né? Exatamente. Daniel, obrigado pela sua participação mais uma vez, grande abraço. A GM Passo sempre à disposição do produtor rural. Exatamente, Éder. A GM Passo sempre à disposição, levando informação, levando conteúdo aí para o produtor rural, e não só aqui no Conexão, mas todos os representantes, todos os consultores de vendas estão à disposição de você, produtor rural, para sempre levar melhor produto, melhor serviço aí para a sua propriedade. Um grande abraço e até a próxima. Legal. Rodney, muito obrigado pela sua participação, dos assuntos fantásticos abordados já esse ano de 2016, viu? Eu que agradeço o convite e estamos à disposição, tanto para a GM Pasto, Conexão Rural, e a Embrapa está de portas abertas para todos os produtores. Legal. Volte mais vezes, viu? Obrigado. Obrigado, um abraço, e a gente vai ficando por aqui com o Conexão Rural GM Pasto, mas antes de encerrar o programa, nós vamos destacando para você informações dos nossos canais, né? Além do canal do Boi, dos nossos canais de relacionamento com você. Olha só,
Germipasto na rede mundial de computadores com o seu site www.germipasto.com.br. No Facebook é facebook.com/germipasto. Ainda no YouTube, são mais de 400 vídeos à sua disposição. E agora no Instagram, @germipasto, a gente também está no Instagram e você pode nos seguir. Lembrando do nosso WhatsApp, mande a sua mensagem, nosso telefone é o 67 9883 5291. Vou repetir para você, 9883 5291. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!